Eu sou a Filipa e hoje estamos na aldeia de Piódão. Vamos tentar perceber alguma da sua história e tentar perceber porque é que as casas são de xisto, porque é que serviu de refúgio, porque é que as portas e janelas são deste azul, porque é que existem tantas cruzes nas portas. Vamos tentar perceber histórias que o Piódão encerra. Esta aldeia, no coração da Serra do Açor, destaca-se pela sua disposição em anfiteatro, que faz com que seja apelidada de Aldeia Presépio. Título que ganha ainda mais força quando cai a noite, as luzes se acendem e o Piódão se transforma num presépio iluminado. Uma configuração arquitetónica distinta que envolve mistérios e dúvidas que remontam à sua fundação. Sabe-se, contudo, que a aldeia a que hoje chamamos Piódão não corresponde à povoação original. Diz por cá que há muitos anos atrás, no cimo da colina, existia um lugar chamado Casas Piódão, que foi atingido por uma praga de formigas, o que levou a população a fundar esta nova aldeia. As duas aldeias partilham um passado comum. Ambas descendem dos lusitanos, que foram os mais antigos povoadores dos Montes Hermínios. Esta nova aldeia é feita de casas construídas em socalcos que sobem a serra e assim desenham um anfiteatro que tem tanto de irregular como de belo. Características típicas de um povoamento medieval de montanha. Em xisto foram construídos quase todos os edifícios do Piódão ligados entre si por ruas sinuosas e múltiplas escadas feitas do mesmo material. Porque não tínhamos cá outro material, naquele tempo não havia tijolo, não havia mais coisa nenhuma, era só a pedra e a lousa. Andavam pedreiros de parte de dentro, outros lá de fora. De fora tinha que travar a parte de dentro tinha que travar a parte de fora. Punha uma camada de pedra, acertava aquilo, punha uma camada de terra em cima. Depois acertava outra camada, punha outra camada. Não tínhamos casa de cimento, não tínhamos areia, não tínhamos nada. E madeira, no tempo que eu me começo a te lembrar, era mais madeira de castanho. Havia muitos castanheiros aqui nesta linha de água, havia muito castanheiro e eles rondaram aqueles castanheiros, tiravam aquelas madeiras e punham madeira de castanho no telhado, a fazer de barrotes, de vigamento, e colocava essas lajes em cima daquilo, por ali acima, umas em cima das outras. As particularidades do Piódão são muitas e algumas saltam à vista de quem visita a aldeia do Piódão. Olá, boa tarde, Sr. António. Está bom? Sr. António, todas as casas do Piódão têm portas azuis e janelas azuis. Porquê? Olha, os nossos antigos gostavam muito da cor azul. E agora a gente continua a observar o que os nossos antigos nos deixaram. Mas não há uma lenda por trás desta tinta azul das portas? Pode haver, mas isso não sei. Não se sabe ao certo a origem da cor azul das janelas e das portas, mas diz-se que poderia ser para afugentar o diabo, para fazer o contraste entre os dias de céu azul e o cinzento das casas, mas a mais provável seria a única lata existente tinha essa cor na loja da aldeia e daí ter permanecido ao longo do tempo. Uma característica nas portas das casas do Piódão são as cruzes, várias cruzes por cima das portas destas casas. Vamos tentar perceber. E está aqui o Sr. Francisco. Olá, Sr. Francisco, ainda bem que o encontro aqui. Olá, queria que me explicasse uma coisa. Em relação às cruzes que estão em cima das portas. Pomos as cruzes na porta é assim, domingo de Ramos, levamos os ramos à igreja. São benzidos, com água benta, o incenso, tudo isso. E depois estamos para pôr nas portas e pomos também nos campos, porque isto está dividido, cada qual tem as suas parcelas. Então pomos as cruzes a pedir ao Senhor a proteção e a Santa Bárbara para que
aquelas faíscas ou raios, como lhe queiram chamar, não venham danificar. Ainda me recordo quando era miúdo, as pessoas, olha, está a cantar a travada, vai buscar um ramo. Punhamos um ramo a pedir logo a proteção e a Santa Bárbara. No Piódão, as casas descem de socalco em socalco até à grande praça que constitui a sala de visitas da aldeia, onde se destaca pela sua cor a Igreja Matriz. Mas neste local existiu uma igreja primitiva que resultou da vontade popular. Coitadinhos descalços, fracas roupas. Chegaram lá a Coimbra, o bispo e o vizinho. Até mas vocês têm coragem para construir uma igreja? Não vos dou autorização. Foram-se uns para os outros. Isso é lá que ele deu tantos tombos no meio do inferno, como de passadas no Piódão para aqui. Mas vocês viram que não temos dinheiro para construir a igreja. Viraram nas capas com as moedas de ouro todos para cima da mesa. Ele ficou admirado, quando nunca vi tanta moeda. E como é isto, lá temos mais, no Piódão. Não precisamos de para nada para construir a igreja. Então, olha, construam lá a igreja à vontade. E assim foi. Diz que o Piódão, pela sua localização e por ser isolado, foi também um sítio onde foragidos se refugiaram quando fugiam à lei. Reza a lenda que um dos assassinos da Dona Inês de Castro se tenha refugiado aqui na aldeia do Piódão, o tal Diogo Lopes Pacheco, exatamente por esta aldeia ser isolada. Apesar da arquitetura do Piódão se manter praticamente intacta, o modo de vida dos seus habitantes foi-se adaptando aos tempos modernos, mas muita da sua história pode ser revisitada no núcleo museológico. Durante muitos anos, a atividade pastorícia foi um meio de subsistência das gentes do Piódão. Era a atividade principal, porque depois havia as outras sazonais, não era? A apanha de medronho, da castanha, depois passou o carvão também, mas de início, logo na formação da população, era essa, a pastorícia. A pessoa vivia do rebanho e tinha as outras atividades como principais também para a sua alimentação, a castanha, porque não havia batata, não havia milho, por aí fora. Muitos segredos foram hoje desvendados no Piódão, mas certamente muitos há por desvendar. Porque o Piódão será sempre um lugar de descobertas improváveis. A sua história não acaba aqui. O presépio do Açor terá sempre muito mais para revelar. Olá, eu sou o João e vou apresentar-vos Linhares da Beira. É no limiar da Serra da Estrela que se encontra a aldeia histórica de Linhares. Situada a cerca de 1000 metros de altitude, esta povoação, outrora fundada pelos túrdulos, repousa na pacatez do seu cotidiano. O nome de Linhares da Beira vem da expressão latina linum, que significava linho. Isto porque o linho abundava muito nesta região. Linhares da Beira possui uma estrutura urbanística medieval, o que nos consegue transportar pela história. Embora Linhares seja uma aldeia do século XII, a sua fundação remonta a tempos muito anteriores. A cerca de 580 a 500 anos antes de Cristo, após a conquista romana, passou a integrar o traçado das vias romanas de transporte e comunicação. Esta calçada é os vestígios desses tempos que poderemos percorrer a pé até à Ribeira de Linhares.
Ao que tudo indica, Linhares da Beira já era uma povoação acastelada no reinado de Dom Sancho I, fazendo parte da secção setentrional da Serra da Estrela. A fortaleza primitiva foi sofrendo alterações e o conjunto que chegou até hoje data do reinado de Dom Dinis. Vamos então conhecer o Ex-Libris de Linhares da Beira, o seu imponente castelo. Este é um castelo do reinado de Dom Dinis, do ano 1291, que possui 2 recintos muralhados. O primeiro, com umas muralhas bem mais grossas, era a parte militar, onde se localizava a parte militar. Nesta parte, que possui umas muralhas já mais finas, era o local onde se refugiava a população e os animais em caso de cerco. Possui 2 torres, a Torre de Menagem e a Torre Cineira, e é um castelo que fazia parte do sistema defensivo da Bacia do Mondego. Na segunda torre do castelo existe o relógio do século XVII, uma réplica que funciona com 2 pêndulos de pedra que fornecem energia através da sua fonte de gravidade. Este relógio está ligado a um sino que serve como relógio público. É através deste relógio que a população sabe a hora exata para regar os seus campos. Entre o cinzento do granito e as levadas de água límpida, é fácil perceber a antiguidade da ocupação deste território que está presente em toda a sua estrutura medieval. Contudo, o apogeu de Linhares da Beira foi atingido no reinado de Dom Manuel I. Dessa época restam vários testemunhos arquitetónicos, como é o caso do seu pelourinho. E era aqui neste local que eram julgados alguns casos. Era o local onde castigavam e sentenciavam alguns infratores. Aqui neste edifício da atual Junta de Freguesia, mas que foi Câmara Municipal, onde se localizava a cadeia, podem ver a grelha em ferro da cadeia masculina e na parte superior seria a cadeia feminina. Linhares da Beira oferece um enorme leque de estilos artísticos e arquitetónicos. Um exemplo disso é esta casa do judeu com esta janela quinhentista que poderemos ver. Uma das construções mais emblemáticas de Linhares. No entanto, são muitos os exemplos de edifícios que revelam a sua vivência urbana ao longo dos séculos, com destaque natural para as marcas da presença judaica neste território. Símbolos de um multiculturalismo que se mistura com os inúmeros elementos de estilo manuelino e com os belos solares brazonados já do século XVIII e XIX. Como elemento de compreensão das solidariedades medievais, existe até hoje, no Largo da Misericórdia, o edifício que no passado funcionou como albergaria para assistência ao peregrino e mais tarde como Hospital da Misericórdia. Esta é a Igreja da Misericórdia. Tem 2 aspectos muito interessantes. Vamos ver quais são. Nesta igreja existe ainda um ritual que é feito durante a Semana Santa, no qual é feita a troca da cabeça do seu padroeiro, o Nosso Senhor dos Passos, uma que representa o Senhor dos Passos enquanto vivo e outra enquanto morto. Esta Igreja da Misericórdia possui aqui alguns painéis atribuídos à Escola de Grão Vasco, incluindo a possibilidade de alguns desses quadros terem sido pintados pelo próprio Grão Vasco.
par do seu incontornável valor histórico-patrimonial, Linhares atualmente impõe-se como a capital do parapente. É esta união perfeita entre passado e presente que confere a Linhares a vivacidade que transmite a quem a visita. Uma simbiose envolta numa nostalgia que traz à memória um passado longínquo. E é o peso da história que o viajante leva consigo. Olá, eu sou a Carla e venho mostrar-vos Trancoso. Estas são as portas principais do Burgo, as portas del Rei. Constituindo uma das povoações mais importantes da região durante a Idade Média, pela posição estratégica que ocupou durante o difícil período da Reconquista, Trancoso destacou-se também pela excelência dos seus recursos naturais, que sempre foram motivo de fixação neste território. Há quem diga que por cá passaram os túrdulos, os godos e os árabes, que por aqui ficaram até à vitória final de Dom Afonso Henriques, que procedeu à integração de Trancoso na monarquia portuguesa. Foi este monarca que concedeu o primeiro foral a Trancoso e exigiu a reconstrução do seu castelo, cuja origem remonta aos inícios da Castologia Nacional. Este é o Castelo de Trancoso, fundado no século VIII. Daqui partiu o rei Dom Dinis para receber Dona Isabel de Aragão, vinda de Bragança, porque ele escolheu Trancoso para as bodas do seu casamento. Foi precisamente no reinado de Dom Dinis que se dá a maior fase construtiva desta fortaleza medieval, na sequência da consolidação fronteiriça proporcionada pelo Tratado de Alcarizes. As obras na fortificação prolongaram-se, o burgo foi totalmente amuralhado e foram concebidas as monumentais Portas del Rei e Portas do Prado, que marcavam as ligações regionais a Lamego e à Guarda. O interior da muralha foi também alvo de grande reformulação e a vila, estruturada na Baixa Idade Média, assume um papel de centro regional das iniciativas régias. A feira anual que aqui se realizava também deu o seu contributo para a influência económica de Trancoso em toda a região da Beira. Trancoso tem tradição nas suas feiras, a mais antiga criada por Dom Afonso III, e o mercado semanal, que foi criado por Dom Dinis, ainda hoje é realizado todas as sextas-feiras. No século XVI viveriam em Trancoso cerca de 700 judeus. Eram essencialmente mercadores. Dada a importância das feiras de Trancoso, essencialmente criada no século XIII, a Feira de São Bartolomeu. Estamos na zona da judiaria, próximos da Casa do Gato Preto ou do Leão de Judá. Tem vários símbolos, mas o mais importante mesmo é o leão, identificado com a comunidade judaica. O desenvolvimento económico de Trancoso no decorrer dos séculos XIV e XV em muito se ficou a dever à existência dessa importante comune judaica que deixou bem vincadas as suas marcas no centro histórico de Trancoso, como é o caso da Rua da Alegria. E estamos aqui a chegar à Dona Rosa, que está aqui, aqui na Fresquinha a fazer a sua renda. O que é que está a fazer, Dona Rosa, desta vez? Estou a fazer a rendinha para um centro de mesa. Vê? Fantástica, como os restantes trabalhos. Então, e por hoje, já passaram aqui muitos visitantes? Já Já? passaram alguns.
como sempre, vêm visitar a rua, que acham muito bonita. Pois, claro. Então vá, Dona Rosa, até logo. Uma das figuras mais marcantes da história de Trancoso é Gonçalo Anes Bandarra. Profeta, poeta e sapateiro. Profetizou o messianismo em Portugal, o sebastianismo, foi amigo dos cristãos novos, foi preso por isso. É para nós um ícone muito importante. A estátua tem uma pedra de granito chamada o Banco do Eco, porque um grupo de amigos de Bandarra duvidou das suas profecias e um dia colocou uma folha de pergaminho por debaixo do banco onde ele sonhava e fazia as suas trovas. Ao que Bandarra, quando chegou ao banco, percebeu que se passava algo diferente dos outros dias e então dissera: hoje ou o céu desceu ou a terra subiu. Encontramos-nos na igreja de São Pedro, onde figura o túmulo de Gonçalo Anes Bandarra. Associado ao seu funeral, vou contar-vos uma lenda, mais uma lenda, a lenda do almocreve. Um almocreve passava por Trancoso e necessitou de consertar os seus sapatos. Foi ter com Gonçalo Anes, este consertou-lhe os sapatos, gostou muito do trabalho e evidentemente quis-lhe pagar. Ao que Gonçalo Anes dissera: irás e virás, no meio me encontrarás, meio dentro e meio fora, e então me pagarás. O almocreve não entendeu estes dizeres, mas de qualquer forma partiu. Passado uns anos voltou a Trancoso. Entretanto, encontrou um caixão rodeado de pessoas na praça, e que a família não consegue pagar o funeral de Gonçalo Anes Bandarra, que acaba de falecer. Então o almocreve entendeu as palavras do profeta Bandarra e pagou-lhe o funeral. Neste cenário medieval que é Trancoso, são muitas as figuras míticas e as lendas até caricatas que sobreviveram até ao presente. A lenda do Padre Costa é das mais caricatas de Trancoso. Viveu no reinado de Dom João II, era dado à libertinagem e teve cerca de 300 filhos. Das suas tias, da sua mãe, das suas irmãs e de tantas outras mulheres. Mas foi perdoado pelo mesmo rei porque ajudou a povoar a Beira Alta. Aqui são as portas do Carvalho ou do João Tição. Tem este apelido porque gravado nelas encontra-se o cavaleiro com o mesmo nome, João Tição. Destemido numa das invasões dos muçulmanos, foi acolá ao acampamento apanhar o estandarte dos mouros. Quando chegou a estas portas estavam fechadas. Quando viram o cavaleiro com o estandarte dos mouros, pensando ser um mouro, não abriram a porta. João Tição disse estas palavras: salta cavalo, morra o homem, fica fama. A cultura e a história de Trancoso também é feita de sabores. No século XVI existiu em Trancoso o Convento das Clarissas. A elas se deve o famoso doce de Trancoso, as sardinhas doces. Um doce de massa tenra, com recheio de doce de ovos e amêndoa em forma de sardinha, porque as primeiras a virem para este convento vinham do litoral e com saudades das sardinhas criaram este doce no seu formato. É tudo isto e muito mais que Trancoso preserva até aos nossos dias, porque a sua história é valiosa demais para se deixar apagar.